Essa é uma pergunta que tem martelado na minha cabeça já tem um bom tempo e feito um eco muito grande, sabe? Que é quem você é quando você não está produzindo. E para além dessa pergunta também, acho que eu tenho me perguntado muito também quem eu sou, para que eu fui criada, né? Qual que é o meu propósito nessa terra? Acho que em algum momento, acho que todo mundo começa a se perguntar um pouco disso. Pra que eu nasci, sabe? Pra que eu tô aqui nessa terra? E depois de tem uns meses já, um bom tempo aí de muita reflexão, terapia, momentos a sós com Deus, assim, eu tenho pensado sobre isso. De que eu não sou o que eu faço. O meu valor não tá associado àquilo que eu posso fazer necessariamente. Então, se eu deixo de fazer o que eu faço, eu me perco. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Porque você vai perguntar pra alguém, quem é você? Eu sou fulano de tal, e aí a pessoa logo em seguida diz qual que é a profissão dela, né? Isso é muito comum. Ela diz o seu ofício, mas isso não necessariamente diz quem ela é essencialmente, sabe? Essencialmente, eu não sou uma estudante de psicologia. Não, essencialmente eu sou outras coisas, sabe? Deus me criou com coisas mais, características mais profundas do que simplesmente algo que eu posso fazer. É óbvio que o que eu faço e o que eu amo fazer tá muito ligado a quem eu sou na minha essência também, porque Deus me criou com características específicas, gostos específicos, vontades específicas, assim, que direcionam muito as minhas decisões, mas existe algo que vem antes do que eu estou fazendo, né? É doido pensar nisso, porque eu sempre fui a pessoa, assim, que sempre se empenhou muito nos estudos e na escola, né? Quando eu tava na escola e agora na faculdade, enfim. Sempre fui a pessoa, assim, nunca fui gênia, mas sempre fui esforçada. E eu percebi, então, que por muito tempo eu associei o meu valor ou quem eu sou àquilo que eu podia fazer. Então, se eu não fizesse, ou se eu não fizesse perfeito, ou se eu não fosse tão bem naquilo que eu queria fazer, então eu não sou boa mais, eu perco meu valor. E depois que conversando sobre isso em terapia, eu me dei conta disso, eu comecei a também me perguntar, e quem eu sou, né? Para além daquilo que eu posso fazer, para além daquilo que eu posso produzir, sabe? Muitas vezes esse anseio por produzir, fazer algo, vem numa tentativa de satisfazer o nosso ego, né? E de mostrar ali algo, né? Como uma vitrine para as pessoas. Essa sou eu, né? Eu consigo fazer isso e eu faço isso muito bem e tal. E aí eu poderia acabar associando que essa sou eu, né? Eu sou os meus resultados. E na verdade não foi pra isso que Deus criou a gente pra ser. Pra dar resultados, né? Enfim, como se a gente estivesse numa empresa competindo o tempo inteiro e tentando chegar ali num certo nível, num certo patamar. Esse vídeo não tem aqui muito roteiro, eu só tô compartilhando um pouco das coisas que tô bem despretensiosa, assim. Eu tô me organizando já pra ir dormir, tô aqui com a pele toda hidratada e tudo. Mas eu queria muito terminar esse vídeo e que eu gravei nas minhas férias, né? E foi justamente no momento ali em que eu não tava fazendo nada, assim, né? Nada. Mas que eu pude parar pra não fazer nada e eu continuei sendo eu, né? Talvez em alguns momentos dava uma certa crise existencial, tipo assim, eu não tô fazendo nada
E dava aquele choque assim, eu não tô fazendo nada. O que eu vou fazer agora que eu tenho tempo livre? Que eu não tô estudando, que eu não tô trabalhando, sabe? E eu pude viver essa pausa, né? De contemplar, de parar, de, enfim, olhar pra dentro. E muitas coisas aconteceram aqui dentro, na minha cabeça, enfim, nas minhas emoções, nesse período que eu parei. Em que eu, enfim, olhei pra mim mesma, olhei pra a Heloísa em sua essência. Não pra Heloísa que só faz, que só produz, mas pra Heloísa que Deus criou pra ser. Tipo assim, Deus me ama, eu só existindo, eu posso só existir aqui e Deus vai continuar me amando, sabe? E, enfim, não é o que eu possa fazer pra que Deus me ame mais, Ele já me ama. Eu aqui, enquanto eu tô lavando a louça, Deus me ama. Enquanto, enfim, eu organizo meu quarto, Deus me ama. Enquanto eu tô estudando, Deus me ama também. E acho que quando você entende isso, você tenta menos aplicar isso pras pessoas, sabe? Tentar querer a atenção das pessoas ou o olhar das pessoas pra você através daquilo que você faz, né? E acho que é algo que eu tenho tentado viver, que é simplesmente ser eu, ser quem Deus me criou pra ser e viver isso, viver quem Deus me criou pra ser, não tentando acompanhar o caminho de outra pessoa, a jornada de outra pessoa e fazer o que todo mundo tá fazendo, porque também essa ânsia pela produtividade faz a gente querer produzir, fazer, e aí você vê uma pessoa fazendo uma coisa, eu devia estar fazendo isso, e dá aquela, né, aquele, como é que chama, FOMO, né, sinto que eu tô perdendo alguma coisa se eu não estiver fazendo. E acho que depois que você olha pra si, assim, dá uma certa silenciada no que as pessoas estão ao seu redor e você olha, pera, mas esse aqui é o meu caminho, esse aqui é a minha jornada e eu não preciso viver o que as outras pessoas estão vivendo por uma ânsia de querer produzir, de tentar ser algo que eu não sou, quando eu posso simplesmente fazer o que é pra mim, o que tá no meu caminho, o que, enfim, Deus coloca no meu caminho pra eu fazer. E, enfim, é incrível pensar nisso. Pensativa sobre várias coisas. E até esse período na faculdade eu fiquei pensando que eu saí de várias coisas, assim, da faculdade, sabe? Porque na faculdade também tem muito isso, né? E tem uma extensão, e tem uma liga, e tem uma monitoria, e todo mundo tá fazendo tudo. E às vezes eu comecei a pensar, pra quê? Assim, eu sei que é importante pra carreira, não tô dizendo que não é importante, né? Você estudar essa música aqui. Que não é importante você estudar, você se dedicar no que você faz. É importante. Mas existe momentos que a gente faz coisas porque as pessoas estão fazendo ou porque as pessoas dizem o que a gente deve fazer e não porque aquilo faz sentido na nossa caminhada, enfim, no que a gente quer fazer, nos nossos sonhos e tudo mais. E aí eu simplesmente precisei parar e falar, não, eu vou suspender aqui tudo, além, né, de suspender tudo que não seja a faculdade, né, que eu também não vou trocar meu curso, mas eu posso fazer aqui as cadeiras obrigatórias, dar um tempo e simplesmente parar e dizer, tá, o que eu faço agora? Recalcular a rota, parar tudo e pensar o que eu quero fazer. Qual é o meu caminho nisso aqui? Sabe? Porque no fim é isso, no fim o caminho é nosso e se a gente tentar viver o caminho de outra pessoa, a gente vai viver para sempre frustrado. E Deus pensou, né, no caminho de cada um de nós, para que a gente viva ele com plenitude e alegria também. Quando a gente tá vivendo o nosso caminho, a gente é alegre por isso, é pleno. Mas se você vive o caminho que não é seu, que foi imposto a você, ou enfim, você vai viver a vida louco, né? Vai ficar, enfim, daqui a pouco vai cobrar, a conta vai chegar e aí você vai estar mal aí da cabeça, doente. E adoecido, no caso, né?
E é isso, galera. Pensamentos aqui de uns... E é isso, galera. Pensamentos aí que eu venho tendo de uns tempos pra cá. Reuni aí um compilado de vídeos que eu amei das minhas férias, assim, foi bem despretensioso. Eu fui gravando algumas cenas e tudo. E queria deixar registrado aqui as coisas que eu tenho pensado, as coisas que têm passado um pouco aqui pela minha cabeça. E isso. Adiós, amigos.